irmãos queridos, que bom nós estarmos juntos nesta oportunidade. Nós já louvamos ao nosso Deus, já falamos bem dele por meio das canções. E agora é o momento de nós sermos edificados pela boa palavra de Deus. É o momento de nós buscarmos a voz de Deus para o nosso coração, nesse tempo em que nós vivemos. E assim, com certeza, nós seremos alcançados por essa voz maravilhosa de Deus, e a nossa vida será edificada sob a palavra de Deus. Então eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, dos versos 1 até o verso de número 8. Atos 8, de 1 a 8, assim nos diz a palavra de Deus. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos ajude para nós entendermos a boa palavra dele para nós nesta oportunidade. Amém. Meus irmãos e irmãs, sucesso na vida nem sempre pode ser aferido por meio de situações favoráveis a nós. Isso porque, muitas vezes, para nós alcançarmos tempos de alegria na vida, nós primeiramente passamos por momentos difíceis, passamos por grandes tribulações. Na vida parece que esse é o ritmo comum para todos. Há momentos bons e há momentos ruins também. Mas é impressionante como que parece, em alguns momentos, serem mais intensos essa questão do sofrimento, essa questão de momentos não tão favoráveis às nossas expectativas. Como parece que às vezes as coisas conspiram completamente contra nós, a ponto de nós olharmos à frente e só enxergarmos o mal, as coisas ruins, o caos. Há momentos que parecem ser assim na vida. Talvez você já tenha experimentado isso. Aquele tempo onde tudo dá errado. Mas no final, as coisas podem mudar. E quando a gente olha para trás, nós percebemos e afirmamos como salmista: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Nós começamos o culto de hoje lendo e nos lembrando da história de José. Como aquele menino sofreu na vida. Tantos momentos trágicos na sua história. E hoje, muito tempo à frente, mesmo que nós saibamos como que toda a história se desenvolveu e já saibamos o final dela, é impossível contermos a nossa emoção quando vemos o que foi feito com ele por meio dos seus irmãos, o sofrimento dele na casa de Potifar, as injustiças que ele sofre. É inevitável nós não nos comovermos diante dessa história e muitas vezes até mesmo pensar que a nossa história é parecida, quando nós sofremos muito. O fato é que esse jovem, ele entendeu que essas coisas ruins na vida e esses tempos ruins, eles também podem fazer parte de uma história maior, onde no final tudo se torna diferente e nós passamos a desfrutar de um tempo glorioso e cheio de alegria.
Este olhar nem sempre nós conseguimos ter enquanto estamos em meio às provações, enquanto estamos em meio às aflições. Mas é importante nós sabermos que tem um Deus que controla todas essas coisas. Assim como quando José chegou no final da sua história, apresenta-se aos seus irmãos e diz: vocês não precisam ter medo, vocês não precisam chorar, eu sou José, o irmão de vocês, e eu não vou me vingar de vocês. Ele entendeu que todo o sofrimento dele teve um propósito. Deus o usou, mesmo sofrendo, usou o sofrimento desse homem para preservar muitas outras vidas, para preservar a sua própria família. Então o que parecia caminhar para um abismo, descortina a salvação para toda uma nação, para a família, garante a vida daquele povo. Mas custou caro, custou a juventude de José, custou a alegria de José em muitos momentos. Ele teve que sofrer, ele teve que se doar, para que outros pudessem ter alegria na vida. É exatamente isso que acontece com muitos de nós. Aliás, parece ser esse exatamente o modo como o Senhor Deus escolhe conduzir a história da igreja, e isso para nós fica evidente. Os tempos nem sempre são favoráveis, nem sempre a igreja enfrenta momentos apenas de alegrias. Pelo contrário, a vida da igreja sempre foi regada com grandes lutas, com perseguições, com calúnias, tempos desfavoráveis. Mas uma coisa é certa, e ninguém pode negar isso: o Senhor sempre esteve no controle de todas as coisas, conduzindo cada detalhe, tanto na bonança como na aflição. Em ambos os momentos, o Senhor está presente para guiar e preservar a vida da sua igreja. E é exatamente assim que Lucas narra essa parte da história que nós estamos vendo nesta oportunidade. Ele pretendia ensinar, narrando aqui esses eventos na história, para nos mostrar que eventos bons e ruins sempre levam ao mesmo resultado. Na vida da igreja, os momentos bons e os momentos ruins estão ambos nos levando e nos direcionando para o mesmo final, qual seja o cumprimento da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a vida da sua igreja. O plano de Deus, ninguém pode parar. A igreja é o plano de Deus que ninguém consegue parar. É isso que eu quero mostrar para vocês nessa noite. A igreja funcionando nesse mundo como o grande plano de Deus, que é imbatível e que ninguém tem condições de parar. É por isso que, para entender essa história, eu convido você a olhar para essa narrativa como se apenas isso estivesse sendo revelado para você. Esqueça que você já conhece essa história, que você sabe como é que ela vai terminar. Procure concentrar os seus olhos agora apenas nessa parte da narrativa que nós estamos estudando nessa noite. Firme a sua mente aqui, pois se você fizer isso, você vai conseguir mergulhar nas profundezas desse texto e encontrar lá os tesouros mais preciosos para a vida, que nós precisamos tanto. Então eu quero mostrar algumas verdades que estão presentes aqui no texto com relação à vida da igreja. Nós estamos considerando que a igreja é o plano perfeito de Deus, é o plano maravilhoso de Deus, o qual ninguém pode parar. Mas essa verdade, ela se desenvolve sendo alimentada e sendo envolvida por outras situações que esse texto aqui nos oferece para entendermos. Então considere que essa igreja, sendo o plano imbatível de Deus, ela passa por muitos sofrimentos, com a permissão de Deus. Deus permite que a sua igreja sofra.
É isso que você precisa entender. Os versos de 1 a 3 nos ensinam essa verdade. Quando você olha para o versículo de número 1, aparece nele a expressão naquele dia. Naquele dia, levantou-se grande perseguição. E a pergunta que fica é, que dia era esse? Que dia que nós estamos aprendendo aqui que levantou-se grande perseguição contra a igreja? E a resposta está no mesmo versículo, porque era exatamente o dia em que Saulo consentia na morte de Estevão. Estevão, um diácono com o dom da pregação da palavra, com muita ousadia e eloquência, ele discursava, ele pregava o evangelho, sem que ninguém pudesse lhe conter. Ninguém conseguia contender com ele e vencer. O poder de Deus estava sobre a vida daquele homem, para que ele pudesse pregar a palavra do Senhor. Então, depois de um sermão maravilhoso, depois de uma pregação ousada, onde ele apresenta a sua defesa, que na verdade era uma exposição clara e objetiva do Evangelho, da história da redenção, as pessoas ficaram extremamente enfurecidas. Aqueles que ouviam Estevão naquele momento, ficaram enfurecidos contra ele, de tal maneira que tapavam seus próprios ouvidos para não lhe ouvir, rangiam os dentes de raiva. A ira deles era tanta, que eles, por fim, levaram o Estevão para fora da cidade, e fizeram com ele o que era feito com as piores pessoas, o apedrejaram fora dos limites da cidade. Aquele era o momento onde tudo parecia estar caminhando para uma derrota. A igreja se desenvolvendo, as coisas acontecendo, surge um grande pregador, surge um grande expositor da palavra, ele incomoda os inimigos da igreja, porque a igreja sempre terá inimigos, mas o incômodo aqui é cruel, a tal ponto de pegarem esse homem, fiel na pregação das Escrituras, e apedrejá-lo até a morte. Então aquele era o momento onde muitos discípulos de Jesus, os cristãos daqueles dias, poderiam pensar que as coisas não estavam caminhando tão bem. Era um tempo difícil. Talvez começaram até a pensar se compensava continuar acreditando nessa história. O fato é que enquanto Estevão caminhava para ser apedrejado, é importante nós nos lembrarmos que o Senhor deu uma visão para ele. E ele teve uma visão gloriosa. Ele viu nosso Senhor Jesus ao lado de Deus Pai, olhando para os céus, ele conseguiu ver isso. Uma visão especial nos últimos instantes da sua vida. E certamente isso foi para que o coração dele se firmasse naquilo que ele estava pregando. Ainda que custasse a sua própria vida, ainda que ele tivesse que morrer, ele sabia quem estava ali esperando ao lado de Deus Pai. Então eu imagino que enquanto ele caminhava, sabendo que seria apedrejado, e quando ele começa a receber as primeiras pedradas, olhando para cima, vendo o Senhor, eu imagino que ele pôde até dizer: manda mais pedra, podem jogar, porque eu sei para onde eu vou. E mais, este homem morrendo de pedradas, ele teve condições de imitar o Senhor Jesus Cristo. Na cruz, o nosso mestre pediu que Deus perdoasse aqueles seus executores. E Estevão imitou o nosso Senhor fazendo o mesmo. Senhor, não lhes impulte este pecado, não cobre deles esta maldade. Estevão teve condições de interceder pelos seus próprios executores. E assim ele morre, tomando pedradas. E aquilo que sobra do Estevão, obviamente, os seus restos mortais, são juntados ali naquele momento, e
enterrados por alguns homens piedosos que fazem um pranto, que sofrem por causa da morte de Estevão. E seria inevitável algumas reflexões também naquele momento, do tipo: como é que isso pode acontecer com uma pessoa como esta? Talvez até pensar, por que Deus permite que um servo dele sofra tanto como Estevão acabou de sofrer? Será que este é realmente o fim que nós estamos dispostos a enfrentar? No momento da crise, no momento da aflição, a nossa mente tem a tendência de querer se libertar das dificuldades e escolher o caminho mais fácil. Talvez pensamentos assim passaram pela mente daqueles homens. Mas nós sabemos que aquela também era uma atitude de coragem. Era uma atitude de coragem porque eles corriam um risco de, demonstrando apoio e amor ao Estevão que acabara de ser morto, serem apedrejados também juntamente com Estevão. Ah é? Vocês estão defendendo ele? Estão sofrendo por isso? Vamos apedrejar vocês também, morram junto com ele. Eles corriam esse risco. Mas o que parece aqui é que esses homens piedosos não tiveram medo de levarem pedradas como Estevão levou. Então, para quem é cristão, você que está me ouvindo e participando desse momento, entenda: nós precisamos nos acostumar com essa ideia de que o sofrimento faz parte da vida. E ele de fato contribui para com um plano muito maior que nós estamos inseridos dentro dele. E este plano maior foi escrito por Deus, foi pensado e trabalhado por Deus. Entenda que a igreja sempre teve inimigos na história, e sempre terá. Nós nunca nos livraremos disso. Nunca nos livraremos daqueles que não gostam de nós, que se incomodam conosco, daqueles que, se tivessem a oportunidade, nos apedrejaria. A igreja sempre terá inimigos dessa natureza. E perceba que naqueles dias, Saulo era o grande inimigo do povo de Deus. Ele era um homem com um alto senso de justiça própria. Ele acreditava na sua própria salvação por meio das obras. É como se ele olhasse para as pessoas e ficasse indignado com elas por acreditarem numa salvação pela graça de Deus. E diziam: se vocês quiserem ser salvos, é só me imitar, façam o que eu faço. Obedeçam os mandamentos. Parem de acreditar nessa mensagem. Saulo acreditava que estava fazendo a coisa certa. Ele acreditava que estava em defesa de Deus. E é por isso que o texto nos diz que ele assolava a igreja. E essa é uma palavra muito forte aqui para entender que assolar é como arrancar o couro mesmo. É provocar dor, provocar sofrimento. É provocar tristeza nos cristãos. Ele não poupava ninguém. O texto nos diz que ele prendia tanto homens como mulheres. Ele não poupava nenhum seguidor de Cristo. A sua perseguição era implacável. Ele era o grande líder, tendo o apoio do governo romano naqueles dias. Então percebam que Deus pode permitir que a sua igreja sofra, e sofra profundamente, sofra grandes tristezas. Assim como aqui tem um ícone que provocava este sofrimento. A figura de Paulo naqueles dias causava pavor, medo e espanto na igreja do Senhor. E a igreja suporta, a igreja está submissa a este sofrimento. Então entenda que isso faz parte da vida da igreja. Sofrer faz parte. E nós precisamos nos acostumar com essa ideia. Por isso, você tem que fugir dos pregadores da prosperidade. Aqueles que dizem que quem é filho de Deus não pode sofrer.
Aqueles que dizem que você tem que determinar um tempo de paz na sua vida, que você não pode passar por nenhum tipo de problema, que você tem que ter uma vida isenta de tudo isso, que porque você é filho de Deus, você tem que exigir o melhor que essa terra pode te dar. Fuja dos pregadores dessa mensagem, porque ela não tem amparo nas Escrituras. Desde o princípio, o que nós percebemos é que a igreja sofre, e sofre com a permissão de Deus. Há uma segunda consideração que esse texto nos ajuda a entender. É que o sofrimento não apenas tem a permissão de Deus para se instaurar na nossa vida, mas o próprio Deus pode usar esse sofrimento para nos fazer crescer, para nos fazer avançar, para nos ajudar a amadurecer. É assim que essa narrativa segue aqui para nós. É dessa maneira. A partir do versículo 4, nós vamos perceber alguns detalhes a mais que aparecem aqui. Então, eu preciso que você imagine essa cena. Imagine a cena a partir desses versos agora. A perseguição está aumentando a partir da morte de Estevão, esse momento triste e trágico para a história do povo de Deus. A perseguição agora aumenta e os cristãos são obrigados a fugir. São obrigados a irem por todo canto, se espalharem. Entretanto, o que parecia ser uma derrota, preste bem atenção nisso, o que parecia ser uma derrota, transforma-se em um movimento de intensa proclamação do Evangelho. Aquela fuga que parecia ser uma derrota, transforma-se em um movimento de intensa proclamação do Evangelho. E a ideia contida aqui no verso de número 4, é que esses crentes, enquanto fugiam, enquanto caminhavam, enquanto chegavam em cada lugar, em cada aldeia, em cada cidade, por onde quer que eles passassem, eles comentavam sobre o Evangelho, eles falavam do Evangelho, eles falavam da sua fé, eles não perdiam a oportunidade de anunciar Jesus. E isso era feito da maneira mais natural possível. Era feito da maneira mais natural. Esta foi de fato a força do Evangelho naqueles dias. A proclamação se dando em todo o tempo, dia após dia, acontecendo de uma maneira natural, pela vida dos seguidores de Jesus. E então aqui nós conseguimos ter uma noção de que realmente a mão do Senhor é que estava guiando cada detalhe dessa história. O Senhor estava por trás conduzindo tudo, pois por isso é que ninguém, nem o Saulo nesse momento, conseguia conter e parar o avanço da igreja. Ela é o plano perfeito de Deus, imbatível, ninguém pode pará-la. E aqui nós estamos vendo isso, causam uma atrocidade, matam Estevão, o que parecia ser uma derrota, torna-se um instrumento de proclamação, e agora a igreja começa a avançar por todo o canto. Aliás, nós não podemos nos esquecer daquilo que Jesus Cristo havia falado lá no capítulo 1, versículo 8. Capítulo 1, versículo 8 de Atos, o Senhor Jesus Cristo falando aos discípulos o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Percebam que o Evangelho tinha que chegar em Samaria, e como que Deus fez para que as palavras do nosso Redentor se cumprissem? Por meio de sofrimento, de aflições, de perseguição. Foi assim que o Evangelho chega em Samaria. O Filipe agora começa a pregar naquele lugar, e as pessoas começam a entender o Evangelho, e se voltarem para Jesus. Mas é importante nós nos lembrarmos
sobre quem eram os samaritanos. Isso precisa ser entendido. Nós precisamos nos lembrar de um fator histórico aqui. Quando o reino foi dividido pelo filho de Salomão, até então eram as 12 tribos que formavam o reino, e então o reino vivia um tempo de harmonia e de paz, até que o filho de Salomão decidiu fazer algumas coisas que estavam prejudicando a vida dos seus súditos, estava maltratando-os, e há ali uma rebelião, o reino se divide. O fato é que 10 tribos vão para o norte, e outras 2,5 tribos ficam ao sul do reino. Essas 10 tribos que vão para o norte, se emancipam, formam um novo reino, o reino de Judá, e então estabelecem Samaria como a sua capital. O fato é que na história nos prova que no ano 722 a.C., os assírios invadiram esse reino e conquistaram Samaria. Então aquele reino ficou sob o poder dos assírios, que trouxeram gente de outras regiões e colocaram para viver naquele lugar. E então, convivendo com os samaritanos, fez com que esse povo se misturasse com povos de outras terras, e se casassem, constituíssem famílias misturadas. Isso provocou também um conflito religioso, de tal maneira que a religião praticada ali era agora sincrética, tinha opiniões de todos os lados, outros deuses sendo adorados naquele lugar. É por isso que aqueles irmãos do reino do sul não se davam com os irmãos do reino do norte, porque eles olhavam e diziam: vocês não são fiéis a Deus, vocês não adoram apenas ao Deus verdadeiro. E então essa briga começou há muito tempo. O fato é que até os dias de Jesus Cristo, isso era muito intenso. Os samaritanos não se davam com os demais judeus, eles eram considerados como judeus de segunda categoria. É por isso então que Deus envia o seu evangelho, para que ele pudesse promover reconciliação em um povo irreconciliável, para que pudesse unir um povo que tinha uma desunião histórica. O evangelho é o poder de Deus para provocar isso. E quando nós vemos que essa cidade está se voltando para o Senhor, nós entendemos que a reconciliação está acontecendo, porque entre cristãos não existe mais essa barreira de separação. É o poder do evangelho avançando. Agora entenda que esse foi o modo pelo qual o Senhor decidiu levar o evangelho até Samaria. O sangue de Estevão precisou ser derramado, e isso encorajou ainda mais o povo a não deixar de falar do evangelho. Deus pode permitir que o mundo seja bagunçado, seja revirado, seja sacudido, para que os cristãos se movimentem e falem do evangelho por onde quer que sejam enviados, onde quer que estejam. Deus pode permitir que esse nosso mundo seja abalado para acordar e despertar você, para que você entenda que deve falar dessa mensagem, que deve proclamar essa mensagem. Nesse momento, não podemos nos esquecer de que estamos experimentando um tempo difícil. Nós estamos sendo sacudidos nas nossas próprias emoções, e de certa forma, nós estamos sendo trancados dentro de nosso próprio lar, impedidos de termos uma vida normal. Mas ninguém pode parar a igreja. As portas do nosso templo estão fechadas, mas ninguém pode parar o avanço da nossa igreja. Nós estamos aprendendo que ela é o invencível plano de Deus.
Então as portas do templo fechadas não significa uma igreja parada e inativa. A nossa igreja está por aí, está espalhada nessa cidade. Nós estamos em todos os cantos e não podemos deixar de falar do Evangelho. Nós estamos presentes nos mercados, nós estamos presentes na polícia militar, nós estamos presentes nas empresas, nos escritórios, nas escolas, nas pet shop, nós estamos nos hospitais, estamos nos meios de transporte, estamos nos lares, estamos na internet. Tem gente nossa espalhada nessa cidade por todo canto. O que nós precisamos entender é que esta é a oportunidade para nós contribuirmos com o avanço da igreja. Nós somos esse fragmento do invencível plano de Deus, e ninguém, absolutamente ninguém, vai nos parar, porque quem nos comanda é o Senhor dos exércitos. Ele é o nosso Deus. E por fim, há uma última consideração que esse texto nos ajuda a entender. E a consideração é a seguinte: primeiro, lembre-se, Deus pode permitir que a sua igreja sofra. Segundo, Deus usa o sofrimento do seu povo para levar a sua igreja ao avanço. Deus pode permitir isso. E por fim, Deus pode permitir que em meio ao sofrimento, nós entendamos que é possível nos alegrar. Deus pode nos alegrar em meio aos sofrimentos. É possível que a gente veja algum fruto do nosso trabalho. Na maioria das vezes a gente não vê. Mas em alguns momentos Deus permite que a gente veja. E assim é o que está acontecendo aqui, nessa parte da narrativa. A proclamação do Evangelho gera libertação. E isso é motivo de regozijo em meio às lágrimas. O povo está se voltando para Jesus. As trevas estão batendo em retirada. Os espíritos imundos estão sendo expulsos. O poder de Deus chega naquele lugar, libertando pessoas. Elas estão respondendo à pregação de Filipe, e a igreja está avançando. O povo sofreu, estavam longe de suas casas, mas tudo isso estava redundando em bênçãos. A salvação de muitas pessoas estava acontecendo. E o que parecia estar dando tudo errado, agora culmina em resultados extraordinários. Pois há um Deus realizando a sua vontade. Ainda que por meio do sofrimento da sua igreja, há um Deus que está promovendo a sua igreja, que está levando ela a avançar. Então não tem nada dando errado aqui. Na verdade, tem um Deus guiando a sua igreja e ensinando a sua igreja que o sofrimento faz parte da história dela e sempre fará. E nós não podemos rejeitar isso. Mataram o Estevão, mas não conseguiram parar a igreja do Senhor. Na verdade, a morte dele serviu como uma tocha que se acendeu e nunca mais se apagou. Foi por isso que mais tarde Tertuliano teve que afirmar que o sangue dos mártires era a semente da igreja. Quanto mais matavam servos do Senhor, mais a igreja avançava. Não adianta perseguir a igreja, ela sempre vai prosperar, ainda que em meio à perseguição, ela sempre vai avançar, porque ninguém pode parar a igreja. Se não fosse cada sofrimento aqui, entenda bem, o Evangelho não teria chegado à cidade de Samaria, e não teria quebrado aquele jugo de separação entre esses dois povos. Eles não teriam se unido e se reconciliado por meio do Evangelho. Foi assim que o Senhor decidiu cumprir com a sua promessa. Trazer à realidade as palavras de Jesus. Que o Evangelho chegaria lá, ainda que custando o sangue do seu servo Estevão. Portanto, não despreze seus momentos difíceis.
não despreze, pois o Senhor usa tempos bons e ruins para te fazer crescer. Simplesmente creia que o Senhor está conduzindo essa história, que Ele não perdeu o controle em momento algum. E assim é que nós concluímos essa narrativa. É dessa maneira, simples e bela. O versículo de número 8 diz que houve grande alegria naquela cidade. Houve grande alegria naquela cidade. Na cidade onde estavam os desprezados, agora existe alegria, porque a salvação havia chegado para eles também. Ainda que custando a alegria e o tempo bom de muitos outros servos de Deus, ainda que custando a vida de Estevão, o Evangelho chegou lá para dar vida a eles, e agora eles também eram outros, assim como os cristãos. Eles eram outros cristãos também, envolvidos no mesmo propósito, de, se preciso for, entregarem a vida, para que outros pudessem viver. A conclusão a que nós chegamos aqui é bem objetiva nesta oportunidade, irmão e irmã. Você precisa aprender uma coisa, e é importante que aprenda o quanto antes. O quanto antes. Nem o nosso Senhor Jesus foi poupado de sofrer. Nem Jesus Cristo foi poupado do sofrimento. Por que que você tem a pretensão de muitas vezes rejeitar os tempos de sofrimento na vida? Por que que você reclama do sofrimento? Por que que você não quer sofrer? Se nem o teu Senhor foi poupado dele. Então acostume-se com essa ideia. Acostume-se com a ideia de que o sofrimento sempre estará perto da vida da igreja. Sempre teremos aqueles que vão assolar a igreja, aqueles que vão nos perseguir. Mas uma coisa é certa, e nisso nós precisamos crer. Aqueles que assolam a igreja, aqueles que perseguem a igreja, são menores do que o dono da igreja. O Senhor sempre estará administrando cada detalhe, a fim de nos conduzir a resultados gloriosos, pois os planos dele jamais falham. Que o Senhor Deus nos ajude e nos abençoe, e nos leve adiante como igreja, o plano invencível de Deus. Ninguém pode nos parar. Que Jesus nos ajude a crermos nessa verdade. Amém. E eu quero orar pela sua vida nesse momento, agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos. Obrigado, Senhor, porque Tu nos formastes para a Tua honra e para a Tua glória, para Te servir. E no nosso tempo, na nossa história, o Senhor trouxe a nós a oportunidade de conhecer-Te. E conhecendo-Te, nós fomos atraídos pelo Senhor mesmo, nos tornamos Tua família, somos Teus filhos, somos a Tua igreja, e cremos no Teu poder maravilhoso que sustenta, protege e guia o Teu povo. Ajuda-nos a crer, Deus, que tempos bons e tempos ruins contribuem para o mesmo propósito, que é a Tua glória, e que nós saibamos, ó Deus, viver nesse mundo, tão somente para aquilo que fomos criados, a Tua honra e a Tua glória. Que o Senhor nos ajude nisso, em nome do Teu Filho Jesus.